Queridos amigos, que alegria, programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior, pela nossa TV, A Caminho da Luz. Gratidão pela sua audiência e hoje nós estamos estudando no programa de hoje o capítulo 5º, na verdade é o segundo programa. Já tivemos o primeiro programa, no capítulo anterior, onde nós estudamos a primeira parte desse capítulo, no primeiro programa, já sabendo agora o nome de quem Cipriana, André Luiz e Calderaro estão ajudando. Trata-se de Pedro, que na juventude matou aquele que fazia parte de um pai, era como um pai para ele, para roubar dinheiro, para ter uma vida mais farta. E nós vemos também agora já o nome de Camilo, que é a vítima que foi morto por Pedro. Só que Camilo foi para o mundo espiritual, há 20 anos está no mundo espiritual e há 20 anos persegue Pedro com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela maneira de perseguição implacável. Então agora nós vimos que Pedro se rendeu à colocação de Cipriana, foi tocado pelo amor, o arrependimento já estava no seu coração e agora nós percebemos que Cipriana está tendo um pouco de dificuldade de tocar o coração de Camilo, porque ele se acha vítima e como vítima ele não consegue perdoar o ato de Pedro. Antes de nós iniciarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os nossos telespectadores que vêm acompanhando este e outros estudos, que o nosso encontro possa ser marcado pela paz divina e que possamos compreender o que a continuidade deste capítulo tem para nos informar. Então nós estamos vendo aqui Cipriana ser um pouco mais dura com Camilo. Agora é a continuidade daquela conversação que nós paramos no programa anterior. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capturação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos, dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda. Reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia. Deixava-se levar sem protesto. Colocamo-nos, assim, em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de 2 filhinhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celita? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo o mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme: confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos
tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Aqui nós percebemos que a espiritualidade utilizará uma técnica que já vimos André Luiz narrando para nós no livro Missionários da Luz, quando acompanhamos a reencarnação de Segismundo. Segismundo havia matado aquele que seria o seu pai. E aquele casal, porque era um triângulo amoroso, Segismundo desejava a mulher, que seria sua mãe, que era casada com aquele que seria o seu pai. E para conseguir aquela mulher, Segismundo matou o seu rival, esposou aquela mulher e tiveram uma vida juntos. E também no mundo espiritual, aquele que Segismundo havia matado não o perdoou. A diferença é que Segismundo, quando desencarnou, ele percebeu o erro que ele cometeu. E ele começou a trabalhar para que ele pudesse ter uma nova oportunidade reencarnatória para aceitar o seu erro. Tanto é que ele reencarnou numa reencarnação programada. E o capítulo 13 deram 11 programas de 35 minutos em que eu e o nosso querido Sérgio estudamos todo aquele capítulo. E para que a espiritualidade pudesse criar um ambiente na cabeça e na mente e no coração deste que seria o pai de Segismundo, Segismundo iria ter um irmãozinho, que também estava numa fase de criança. E Alexandre utiliza do envolvimento daquele coração puro de uma criança para que pudesse desarmar o pai, para que o pai pudesse, à noite, um pouco mais calmo, ter uma ligação no mundo espiritual e começar aos poucos aceitando a vinda de Segismundo como seu filho. Então nós começamos a ver que o lar, para estes encontros difíceis, ele é muito propício. Cipriana sabia o que estava fazendo. Ela não estava dando um tiro no escuro. Ela tinha conhecimento de causa. Igual esse caso, Cipriana atendeu milhares de outros parecidos. Então ela utilizou uma técnica de levar até a casa. Quando Cipriana aceitou esse caso, quando Calderaro aceitou este caso, eles tinham um relatório. Nós precisamos aqui mencionar que o plano espiritual é organizado. As pessoas não vão na casa dos outros e chegam e não sabem o que estão fazendo, não sabem como ajudar, não. Do mesmo modo que o obsessor se forma no mundo espiritual, Calderaro se formou no mundo espiritual. Cipriana se formou no mundo espiritual. Eles tinham amor e tinham conhecimento, mas eles também tinham técnicas. Da mesma forma que aqui nós fazemos um curso superior, no plano espiritual também existe. Às vezes a gente imagina que quem ajuda no bem é qualquer um, a pessoa tem boa vontade, a pessoa tem amor, já é chamada para o trabalho. André Luiz, em cada livro dele, é uma especialização que ele faz no mundo espiritual. Não é uma aventura. Ele não pega uma semana da sua vida no mundo espiritual, um mês, para ficar com Alexandre, com Aniceto, com Calderaro, com Jerônimo, com Gúbio no livro Libertação. Não. Ele vai para aprender, ele vai e no final ele passa esse relatório para nós. Então eles chegam e lembramos que Pedro tinha 5 filhos. Dos 5, tinham aqueles que já estavam numa idade mais avançada, mas tinha este pequenino, que de modo ingênuo perguntava por este, perguntava por aquele, e no final deixou uma passagem muito bonita. Mas por que você quer toda a família reunida? Para que possamos orar para Jesus, orar para Deus e pedir pelo papai. É interessante, a gente percebe que existe técnica para fazer o mal, onde os obsessores agem quase que pela mesma forma operandi, e existe técnica para fazer o auxílio através do sentimento do amor. Foi fácil tocar o coração de Pedro, porque Pedro já estava muito magoado consigo mesmo, toda aquela riqueza que ele adquiriu foi em cima de um crime, ele já estava insatisfeito, tinha entrado num processo depressivo e a depressão fez com que Camilo penetrasse nos seus pensamentos de vingança,
colocando a ele então de cama. Mas tinha que tocar o coração de Camilo. Camilo estava irredutível. Então a única maneira foi Cipriana levar à casa de Pedro para que ele visse o que ele estava fazendo. Era uma mulher muito boa, a esposa de Pedro. Eles tiveram 5 filhos e 2 pequenininhos estavam em casa, quando então Cipriana queria mostrar para Camilo que se ele continuasse na condição de tentar desencarnar Pedro, ele ia deixar uma família totalmente desamparada. E um erro não justifica o outro. Um crime não justifica o outro. Aquela lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que está no Velho Testamento, ela foi totalmente eliminada quando Jesus passou em nossos meios. E Jesus veio trazer o capítulo do perdão, o perdão incondicional. Vamos continuar então a leitura. Lançou o inteligente olhar sobre a criança e acentuou: vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença. Enquanto a senhora súbito abandonou o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos efetivamente, nosso amigo. Subtraiu-te a vida física, noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino, devotado à prece, não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro, criminoso, instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele, exaustivamente, para retificar-se perante a lei, compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se. Numa vida nobre e útil, amparou devotada mulher no instituto do casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, por meio do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante, todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora
nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? Aqui nós vemos então o comentário de Cipriana, que continua sendo rígida, mas com amor. Então nós vemos que para eles chegarem até lá, Pedro foi de bom grado e foi colocado a Camilo duas opções. Ou ele ia pelo amor, ou ele ia arrastado. É mais ou menos o que acontece quem está familiarizado com a desobsessão. A maioria dos espíritos que se comunicam, se eles pudessem, não estariam ali. É mais ou menos o que aconteceu com Camilo. Mas Camilo, ele não criou problemas. Ele falou, tá bom, se temos que ir, vamos. Quando chegou lá, foi orientado onde ele estava indo. Não foi dito, olha Camilo, vamos que você vai para a casa de Pedro, não. Foi apenas colocado a Camilo para que pudessem segui-los. Cipriana cuidou de levar Pedro e o André Luiz, junto de Calderaro, se incumbiram de levar Camilo. Calderaro à direita de Camilo e André Luiz à esquerda. Ao chegar e vir essa conversa, e agora Cipriana volta para Camilo e pergunta, olha, Pedro, ele cometeu realmente um erro para com você, para com ele e para com a lei de Deus. E não será o seu perdão que vai apagar o que ele fez. O que ele fez, ele vai ter que acertar. Não fica um crime impune porque o algoz perdoou ou porque a vítima se arrependeu. Todo crime que é feito tem a necessidade de ser corrigido. E num momento certo, Pedro terá de passar por esta expiação, porque ele mesmo plantou perante a sua consciência. Um outro ponto, André, que eu gostaria de chamar a atenção, são duas vertentes totalmente diferentes. Porque o que Cipriana também diz é algo muito grave. Pedro havia cometido um crime, é verdade, mas ele se arrependeu intimamente, mas conheceu uma boa mulher, tiveram 5 filhos e estava educando os filhos à luz de uma doutrina religiosa. As crianças já sabiam o que eram fazer prece, isso é muito importante. Então, foi mostrado para Camilo que era uma família unida. Ele tinha cometido sim um crime, mas no seu dia a dia ele estava procurando ser um bom esposo, um bom pai, a seguir uns preceitos religiosos, apesar de carregar no seu íntimo um erro. E o que ela fala para Camilo é muito sério, porque fazia 20 anos que Camilo estava nessa perseguição. Vamos relembrar no começo do livro que Camilo era uma pessoa muito intempestuosa, ele tratava mal as pessoas. Pedro, de certa forma, um dia sendo maltratado, acabou reagindo, e reagiu de uma maneira que acabou matando aquele que tinha-se como um pai adotivo, vamos dizer assim, um pai do coração. E ele já tendo feito um erro, ele, na ânsia da juventude, aproveitou, sabia onde tinha o dinheiro e acabou tirando uma soma muito alta e se tornou uma pessoa muito bem na vida. Era um braço direito daquele homem, então ele tinha muitos conhecimentos com referência ao comércio. Mas Cipriana diz, e você, Camilo? Nesses 20 anos, uma criança está ensinando a rezar a Deus pedindo ajuda do pai. E você? Cadê seus familiares? Você não teve uma prece de intercessão a você. É isso que ela quer dizer. Você não teve uma pessoa que dirigiu uma prece a você. Por quê? Porque ele é muito duro de coração. Até a família, com certeza, não sentiu nenhuma falta dele. Olha que coisa triste. Exatamente por Camilo ser essa pessoa fria. Vamos continuar aqui a leitura. A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir
neste santuário. A laia de juízo irrecorrível, és acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude de serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos, regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto, malgrado tal modificação. Alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom, e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, feriam-me fundo o coração. Como não chorar também, ali, ante aquela cena simbólica, Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão, a corrigir pelo amor? Então aqui nós já vemos uma abordagem muito curiosa de Cipriana. Cipriana ela começa sendo enérgica com ele e aos poucos vai mudando o rumo da conversa. Porque é importante nós reafirmarmos, Camilo não era um espírito ruim. Camilo ele se permitiu que o ódio regisse as suas atitudes. Por conta que ele havia confiado numa pessoa, ele deu dignidade àquela pessoa, ele tratou aquela pessoa como filho e num momento de discordância aquela pessoa lhe tirou a vida. Talvez se fosse eu no lugar de Camilo teria feito o mesmo. Porque é fácil nós julgarmos Camilo. Será que se alguém tira a nossa vida, nós já vamos chegar no mundo espiritual perdoando facilmente? Será que também não ficaríamos anos da nossa vida perseguindo aquele que nós demos uma vida, não fisicamente, já que Camilo não era o pai biológico, mas demos alimento, demos trabalho, demos tudo o que podíamos e que julgávamos estar à nossa altura? Se nós somos mortos por um ladrão, nós ainda podemos aceitar mais facilmente. Se nós estamos no meio de um tiroteio e vem uma bala perdida em nossa direção, é uma coisa. Uma coisa é nós sermos mortos por um filho. E nós vemos que tem muitos filhos biológicos que matam seus pais. Nós vemos isto no jornal em pleno século XXI. Então, será que se nós estivéssemos no lugar de Camilo, nós faríamos diferente do que Camilo fez? Porque é fácil nós pedirmos para perdoar uma pessoa que sente ódio. O difícil é nós estarmos no lugar daquela pessoa. É nós sentirmos tudo que aquela pessoa sentiu. É evidente que tem muitos que estão me acompanhando que fariam totalmente diferente de Camilo. Não, se fosse comigo, eu perdoaria.
Não, se fosse comigo eu entenderia. Mas eu perguntando para a minha própria consciência neste momento da gravação, eu não sei se eu teria uma atitude diferente de Camilo. Porque às vezes nós na oratória cristã nos colocamos sempre na posição elevada. Eu faria. Eu teria uma outra atitude. Será que nós teríamos uma outra atitude? Nós nos colocamos num lugar de superioridade, mas nós podemos também sentir o que Camilo sentiu. Chico Xavier dizia que existem duas formas de cairmos, pelo sentimento e pela inteligência. E o Chico dizia que quando se cai pelo sentimento, que foi a forma de Camilo, ele se sentiu traído, e ele converteu o amor que ele tinha por Pedro em ódio, rancor, ressentimento e revanche, e revide e perseguição, nós passamos a ver que o Chico afirmava que este modo de queda é mais fácil de se levantar. O problema é aquelas pessoas que caem pela inteligência. Nós vimos no estudo do livro passado, Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz está na casa transitória de Fabiano, dirigida por Zenóbia, em que eles ajudavam espíritos das trevas e do abismo. A maioria daqueles que estavam lá caíram pela inteligência. Alguns estavam arrependidos do que fizeram, mas boa parte estavam convictos de que o mal, de que o que fizeram, o que estavam fazendo era o correto. É diferente de Camilo. Camilo não era uma pessoa perversa, mas Camilo se sentiu traído. E toda pessoa que se sente traída, nós não temos ideia da força interior que aquela pessoa traz conservada ao ódio. Quando Camilo entra naquela fase, como descreve André Luiz, prorrompeu em pranto. O que quer dizer isso? Aquele espírito que há 20 anos perseguia, tornou-se um coração endurecido. Ou seja, mais endurecido, porque ele já era um coração endurecido quando estava no corpo físico. Vamos relembrar que a maioria dos que nós chamamos obsessores não são espíritos ruins. Há aqui um equívoco de nossa parte. São obsessores porque um dia se sentiram traídos e querem justiça com as próprias mãos. Ela conseguiu despertar em Camilo a sensibilidade do seu lado bom. Todos temos o lado bom e o lado ruim. Camilo não era um ser todo ruim, não era um ser todo maldoso. Era uma criatura que não tinha conhecimento do amor, da bondade, do perdão. Não tinha conceitos religiosos de uma maneira mais afixada. Por isso que ele partiu para esse campo. E agora, quando ele então aponta para Pedro e diz: eu quero até perdoar, mas eu tenho tanta dificuldade. Ele diz aqui: eu quero ser bom, mas como é difícil ser bom quando eu estou diante daquele que eu ainda não consegui perdoar. Vamos ver a continuidade e o desenlace da história. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem
a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúrios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio: chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. E ela continua naquela mesma linha de abordagem que ela estava caminhando. Ela pergunta: Camilo, você me faz uma pergunta que não cabe a Deus o porquê Ele permitiu. No momento impensado, Pedro cometeu o que cometeu. E aqui é importante nós dizermos, porque geralmente nós colocamos na retórica espírita que tudo que acontece no hoje é oriundo do passado. Pedro e Camilo eram almas que tinham uma ligação estreita, tinham um carinho recíproco. Camilo só fez o que fez por Pedro porque tinha confiança em Pedro. Aqui não foi um resgate, aqui não foi uma prova, aqui não foi uma expiação. Foi o uso arbitrário de Pedro do seu livre-arbítrio. Ele utilizou a sua liberdade de modo equivocado, tirou a vida de uma outra pessoa que não necessariamente havia chegado à sua hora. O que Camilo estava sentindo também é perfectível a sua compreensão. É perfectível a compreensão da pergunta: o porquê que me foi permitido? E aí Cipriana responde: Camilo, não há resposta para todas as perguntas. Pedro não precisaria ter feito o que fez, como você não precisaria ter agido como agiu. Será que se você também tivesse tido uma outra reação, ele teria feito o que ele fez? Nada justifica um crime, mas será que você também não poderia, há 20 anos atrás, ter tido um outro comportamento? Ter tido uma outra postura? Será que quando você chegou deste outro lado, você não poderia também ter visto que uma parte mínima foi de responsabilidade tua naquela discussão acalorada que tiveram e ele, se sentindo traído, fez o que fez para contigo? Aqui já muda. Aqui ela começa a tirar a intelectualidade daquelas palavras duras e aqui ela já começa a dar inflexão para o sentimento. Aqui ela já começa a puxar que ele também tem culpa, então ele tem que ter remorso do que ele fez. Ele também não é a única vítima, Pedro também foi vítima do seu próprio erro. E aqui ela começa a dar um outro rumo. Olha, ele fez, mas ele vai acertar. E você, o que você espera para o seu futuro? Fazem 20 anos que você está parado no tempo e no espaço. Se você quiser, você vai poder continuar do jeito que está. Não estamos aqui na condição de anjos. Olha o termo que ela usa. Não estamos aqui na condição de alguém que quer moralizar, censurar, culpar, achar errados, não. Nós estamos aqui nos oferecendo ao trabalho. Se você vai aceitar, bem. Se você não vai, é um direito que você tem. Então agora nós percebemos que os dois já haviam se conscientizado de que a perseguição nada adiantaria, no caso de Camilo, e de que Pedro se sentiu aliviado por poder estar pedindo perdão àquele que cometeu um erro tão grave. Vamos continuar agora a leitura para ver o desfecho dessa história. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu:
comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cara o dom de falar, quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra, e não padeci quanto devia. Considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pegador, perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor mos deu, o Senhor mos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança, que não precisaria ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem, de 1000 modos, manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Realmente, Cipriana é uma mulher extraordinária. Mãe de 4 filhos, 2 desencarnaram na guerra e 2 caminharam na senda da fascinação e que estavam ainda retidas nas trevas, ligadas a espíritos do mesmo padrão vibratório. E ela, mesmo na posição que ela se encontrava no plano espiritual, ainda não havia como ajudar aqueles espíritos tão caros. Além disso, André, quando ela teve a lepra, o marido lhe abandonou. O marido também lhe abandonou. E é interessante, só um outro parênteses, que levou 20 anos para que Pedro pudesse receber o auxílio. Esse auxílio que nós estamos vendo foi um planejamento. Primeiro foi quando ele se sentiu em necessidade de abrir o seu coração e fez uma prece, Pedro. Quando ele fez isto, começaram a trabalhar um plano de ação, como poderiam ajudar Pedro e como poderia ajudar Camilo. Isso levou 20 anos. Às vezes nós achamos que os espíritos fazem tudo na hora e fazem isto correndo. Eu creio que para nós, os espíritas, necessitamos ler um pouco mais as obras de Chico Xavier. As obras de André Luiz nos mostram uma outra realidade no mundo espiritual, diferente da que estamos habituados e diferente da que imaginamos. Esta mulher, quando ela estava sem os seus filhos e quando ela for abandonada pelo marido, ela estava entregue à pobreza e à dor naquele momento em que ela poderia se entregar à revolta, se entregar a ressentimentos, achar que a vida é um mar de lama. Foi aí que ela teve fé. Aqui ela não diz se foi espírita, pode ser que ela viveu no século XVI, XVII, que não fala quando ela viveu. Ela não tinha compreensão de que a vida continuava,
ela não tinha o porquê ter fé e ela teve. E hoje nós vemos o quanto a fé eleva a pessoa. E aqui nós vemos o quanto que a confiança é interessante quando ela fala: o que me ajudou foi que na minha mocidade eu tive saúde, eu tive condições, mas Jesus viu a necessidade de no final da vida me retirar tudo isto. E eu encontrei um propósito, eu encontrei um entendimento naquilo tudo. Olha, uma fé viva, não aquela fé circunscrita aos dogmas religiosos, não. Uma fé em Jesus, que é o convite a nós os espíritas. É aquela fé de que seja onde for, de que seja como for, nós não estamos sozinhos. É verdade. Nós estamos aqui admirados com o amor que Cipriana coloca na sua conversa. É interessante que nós estamos aqui aprendendo com o Espiritismo a sermos transparentes. Tanto com Pedro como com Camilo, Cipriana usa momentos de fala muito forte, pesada, depois ela ameniza para mostrar para as pessoas que todos erram. E quando nós percebemos que Camilo aponta o dedo para Pedro para tentar incriminá-lo, ela pede para que não faça isso. E ela conta a sua história, uma história triste, de muito sofrimento, e ela superou pela prece, pela confiança em Deus. O que ela quer dizer com isso? Ela quer se mostrar maior do que eles? Não. Ela quer dizer que ela teve um problema semelhante ou mais doloroso do que eles. E ela supriu tudo isso. E ela ainda diz mais: eu tenho 2 filhas que estão em zonas de sofrimento e eu não posso ajudá-las. Então veja, eu estou tentando ajudar vocês, porque vocês já estão numa situação até melhor do que estão as minhas 2 filhas. Isso é um detalhe muito interessante que me chamou a atenção. Vamos continuar a leitura porque já estamos agora partindo para o encerramento da história de Pedro, da história de Camilo, sob a orientação de Cipriana. Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo, agora, beijava-lhe a destra, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falarieis dessa maneira, se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor, murmurando: abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor, que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente: Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se,
notificou ao meu orientador, irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Então nós percebemos que o espírito, após 20 anos de perseguição atroz, de revolta, não é que ele removeu tudo aquilo que sentia, mas ele deu espaço para ver o que ele não via. E ele tratou Cipriana com um carinho. Ele falou: Cipriana, o que me fez sentir o que eu estou sentindo não foram as tuas palavras, foram o amor que colocou nelas. O mundo não vai mudar por programas igual que nós estamos gravando, o mundo não mudará por livros, o mundo não mudará pelas falas moralizadas, não. O mundo mudará quando cada um de nós soubermos do nosso papel, quando eu, André Luiz, fizer a minha parte, quando você que me acompanha do outro lado compreender que às vezes nós já fomos um Pedro, já fomos um Camilo, e que vai depender do nosso esforço nos tornar uma Cipriana, vai depender do nosso esforço nos tornar um Calderaro, vai depender do nosso esforço nos tornar um André Luiz. Aqui é um papel para nós. Ele, Camilo, mudou não porque achou bonitinho o que Cipriana disse. Ele mudou porque ele viu que Cipriana colocou amor. Tudo que Cipriana disse, Calderaro poderia dizer, mas com uma diferença. Calderaro diria apenas com o seu intelecto. Cipriana disse com o coração. E isso Calderaro não estava habilitado a fazer. E isso André Luiz não estava habilitado a fazer. Só uma alma que sofreu o que Cipriana sofreu tem condições para ter um tamanho amor como ela teve. Um amor como este. Somente as almas vergastadas no sofrimento para poder devotar de si. Então nós vemos que aqui Camilo sentiu a necessidade de mudança pelo amor que Cipriana colocou na atividade que fazia parte. Se nós analisarmos esses últimos 3 capítulos, gerado 6 programas de 1 hora, praticamente cada um, nós vamos perceber que essa situação envolve milhões de criaturas no mundo todo, como é transcrito por André Luiz, sob a orientação de Calderaro. É muito interessante nós notarmos a casa mental, que é a sede do nosso espírito, aonde está registrado todos os nossos atos, seja no campo do bem, seja no campo do mal, que cometemos em vidas anteriores, ou mesmo nessa existência. Nós vamos nos deparar com uma situação de que hoje a medicina é incapaz de dar um diagnóstico correto para milhões de pessoas que estão diante de uma cama onde os médicos não conseguem diagnosticar através dos sintomas que são apresentados, as consequências naturais daquilo que verdadeiramente é, porque quando faz os exames mais modernos, nada acusa. Vamos perceber que Camilo estava com aqueles fios tenuíssimos envolvendo do seu tórax até o seu cérebro, praticamente eliminava todas as suas forças e dominava todos os seus pensamentos. Allan Kardec chama isso de um processo de possessão. É quando o espírito já consegue ter um domínio sobre a presa. E nós percebemos que quando Pedro fez uma prece pedindo auxílio, a espiritualidade sempre nos atende quando sente sinceridade. Mas é interessante que na casa de Pedro havia uma criança
que é quem tinha esse poder da prece de uma maneira mais efetiva. Com certeza, um espírito mais iluminado que havia naquela família. A espiritualidade atendeu prontamente, ajudando os dois. O que vai acontecer com Pedro? Ele vai ter uma melhora sensível, ele vai sair do hospital e vai continuar a sua vida comum, sendo que estava prestes a morrer. Então nós precisamos entender que a ciência, e no ano passado nós tivemos isso visivelmente entre nós, quando tivemos o vírus, de que nós precisamos repensar a vida e que a ciência ainda está muito longe, mas muito longe mesmo de conseguir detectar os nossos problemas, porque não consegue resolver um problema de um vírus, porque nós somos limitados e Deus faz isso para que nós possamos repensar em nossa vida. Então, queridos irmãos, vejamos o poder da prece e o quanto ela é importante. Vamos então agora para o final desse capítulo. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealbava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Dispunhamo-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala, em traje de sair, e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo refletia ele, expungia-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos, transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Então é um capítulo que encerramos hoje a história envolvendo Pedro e Camilo, e já no próximo capítulo veremos ainda a participação de Cipriana. Ela tem uma participação neste livro, é uma mulher admirável, e felizmente continuaremos a ver ela em outras atividades junto com o Calderaro, e aqui nós vemos o desfecho que teve. 20 anos de perseguição, 20 anos de sofrimento para Pedro, para Camilo, 20 anos de tortura. É evidente que Pedro não terá mais
que conviver com Camilo, mas Pedro terá de conviver com o crime que cometeu. É interessante, né, nós notarmos, por exemplo, que isso já há muito tempo, nós que trabalhamos na área do atendimento fraterno, nós conseguimos diagnosticar isso. Vamos relembrar que Pedro estava com uma dor no peito e essa dor estava levando ele à morte. Mas essa dor no peito era exatamente a região que ele matou Camilo. Quando Camilo, no enfraquecimento de Pedro, se aproxima a ele de maneira tão vivaz, conseguindo eliminar até os seus pensamentos e projetando os pensamentos dele, Camilo faz com que Pedro sinta todas as dores que ele sentiu quando houve o momento da sua morte física. E ele ia se desencarnar por essa região. Então veja quanto nós vamos ter que avançar quando nós percebermos que um processo obsessivo, principalmente no tocante à possessão, leva a pessoa a ter a mesma dor que tinha o algoz e que ainda continua a ter no seu perispírito, fazendo com que ele então possa ir minando as suas forças e ele acaba sendo arrastado até mesmo num processo de desencarne. Aqui, André, como você já mencionou, a importância da prece de uma criança, nós temos visto isso, são aquelas crianças colocadas nos lares, são crianças que já têm um coração voltado para o bem, já conhecem o poder da prece e, lógico, são espíritos que já têm uma ligação com espíritos mais evoluídos. E a mulher, por ter dado àquelas crianças o sentido da oração, o sentido da religião, porque isso era o papel daquela mulher. Não foi Pedro que fez isso, foi aquela mulher voltada para uma fé inigualável que deu àquelas crianças toda essa esperança. Ao encerrarmos o nosso programa, habitualmente temos reiterado alguns pedidos. O primeiro é a necessidade da ajuda dos amigos para continuarmos as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E muitos perguntam, como eu posso ajudar? Adquirindo um livro, seja de minha autoria ou qualquer outro que tenha na nossa loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br. A outra forma que nós também pedimos para ajudar-nos é entrando em contato conosco. Muitas pessoas às vezes querem, André, eu quero ajudar de uma outra forma, quero ajudar com agasalho, com cobertor, e pode também enviar uma mensagem através do WhatsApp 19 997 782794 ou pelo e-mail. Pode escrever para o Sérgio, vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E o outro recado sempre importante, o outro convite sempre importante e atual é sobre o canal no YouTube. O YouTube da TV A Caminho da Luz, ele é um canal monetizado. Todas as vezes que você assiste um vídeo, você vê que no início, ou no meio do vídeo, ou até mesmo no final do vídeo, tem um reclame, em que isto faz com que reverta um valor ainda pequeno, mas que nos ajuda a mantermos os projetos que temos pela TV e pelo Centro Espírita. Quando você deixa um like, que é o joinha na tela, quando você deixa um comentário no vídeo, quando você divulga o vídeo, quando você se inscreve no canal, você está nos ajudando e muito. Para que um canal possa ser visualizado, não basta com que apenas você veja. É muito importante que você também divulgue pelo WhatsApp, pelo Messenger e pelo Facebook, Instagram, qualquer meio. Então nós contamos com a sua ajuda para divulgarmos a TV A Caminho da Luz a mais pessoas, levando esta e outras mensagens para pessoas que ainda não nos conhecem. Queridos amigos, nós vamos encerrando então aqui mais esse programa, que é o final do capítulo 5º. Programa esse que rendeu 2 programas, esse é o segundo. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência. Estamos encerrando pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz,
no Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.